Um cavaleiro, e sabia o que representavam, indivíduos que lidavam com aura e lutavam contra demônios. Eles superavam os limites humanos, eram a espada da humanidade, seres contemplados. Ao olhar para aquele rapaz, imaginei, se ele era da família Fënir, então era um cavaleiro de Bolt. O que alguém como ele estaria fazendo aqui? Talvez o Império o tivesse enviado. Ele percebeu minha indiferença, mas avisou para eu não me preocupar. Disse que apenas ficou animado ao ver minha habilidade com a espada. Perguntou se eu era um cavaleiro de alguma ordem. Enquanto conversávamos, uma mulher de cabelos dourados surgiu, perguntando se ele se encontrava ali. Era a única filha da família Vivian Fulputz. E ela questionou como a escolta podia tê-la deixado para trás. Ela não se envergonhou de se intrometer na nossa conversa. Prestei reverência e me apresentei. Eu sou Aaron, membro da 4ª Unidade de Guarda da Fortaleza. Saudei a jovem Lady de Casterdick. Eu a reconheci de um incidente passado. A jovem disse que era um prazer me conhecer, pois muito tinha ouvido sobre o Capitão Aaron. Eu fiquei imaginando qual seria o motivo de Lady Vivian estar sendo escoltada por um cavaleiro de Bolt. A senhorita disse que eles seguiriam o caminho deles. Parecia que o Sir Ben estava atrapalhando. Ela ainda me disse, Capitão Aaron, para que eu continuasse trabalhando duro pela segurança da fortaleza. Para o cavaleiro, não ficou claro se eu era apenas um guarda. Era estranho, ele tinha certeza de que eu era um cavaleiro como ele, mas seguiu seu caminho. E eu fiquei quieto vendo os dois partirem, mantendo minha posição de guarda em respeito à senhorita. Eu estava sentindo algo suspeito, mas não era da minha conta. Era melhor eu voltar ao trabalho. Aaron! Meu nome estava sendo gritado pelo comandante da fortaleza, Manuel. O que aconteceu agora? Pensei. Em um lugar bonito, sob um céu azul, eu tinha que resolver as coisas. Bati à porta de alguém que gritava muito. O comandante já tinha me dito para eu não sair brigando, e se fosse brigar, que eu observasse quem eram os meus adversários. Afinal, eu acabara com os mercenários no dia anterior. Desta vez eu teria que resolver eu mesmo. E eu nem acreditava que aqueles valentões fossem mercenários. A oficial responsável, a quem eu bati a porta, gritava com bastante animação para que eu entrasse. Ela já estava chateada comigo. É ele de novo. Que tipo de capitão da guarda causa problemas a todo tempo? Se acha o trabalho ruim, é só se demitir e pare de causar problemas para as pessoas. Pensava ela, a oficial administrativa do castelo, senhorita nova. Eu olhava para ela como alguém que tivesse um plano, lembrando-me dos conselhos do instrutor especial e único solteiro elegível da 4ª Unidade, Cale. Ele disse que eu deveria primeiro abrir o melhor sorriso. Nova, chamei seu nome, e ela parou de falar e começou a me observar, com o rosto nada amigável. O segundo conselho do meu amigo foi dar a uma mulher elogios sobre doces e benefícios. Então eu elogiei seu cabelo volumoso. Disse que estava parecendo uma laranja perfeitamente madura, na qual eu queria experimentar imediatamente. Ela olhou para mim e ficou estática. Só pensava que eu havia ficado maluco. Ela não ia entrar na minha maluquice, pois tinha muita coisa para fazer, já que eu só lhe trazia dor de cabeça. Disse que os mercenários locais que eu tinha derrubado no dia anterior deveriam ser enviados para Bold. Cansada das minhas desculpas, pediu que eu me calasse. Não queria ouvir nada do que eu tivesse a dizer. De qualquer forma, e já que eu havia chegado a esse ponto, eu iria preencher o lugar daqueles mercenários. Ela providenciaria uma compensação e toda a bagunça que eu teria para limpar. Eu queria saber o que estava acontecendo, mas tive que acompanhar a escolta da carruagem. Ela partiu cercada por outras pessoas e todas pareciam ser mercenários também. Parecia que estavam se preparando para uma batalha ou algo grande. Eu tive um sentimento ruim sobre tudo aquilo. Olhei para o lado, perguntando quem iria montar naquela carruagem. Notei que era o ruivo do outro dia, a quem eu chamo de Doninha. Ele também se assustou ao me ver. Disse que já que eu estava chamando de Doninha, só poderia ser o educador do outro dia e que eu estava mais forte. Eu tinha ouvido dizer que todos os amigos dele ainda estavam bastante feridos. Concluí que ele havia sido educado um pouco menos do que os outros, mas o jovem mostrava respeito. O sol já estava quase se pondo, e fomos avisados de que iríamos ficar em uma vila pequena e próxima.
Imaginei que poderia ser a vila pequena na qual eu era acostumado a ir anteriormente, mas o local parecia abandonado. Os rumores diziam que a vila inteira estava completamente vazia. Parecia que todo mundo tinha sumido. Alguns pensavam que a colheita daquele ano tinha sido boa, então aquilo poderia ser o trabalho de um demônio ou algo do tipo. O rapaz ruivo, a Doninha, ouviu tudo aquilo sobre demônios e percebeu que eu não estava mais por ali. Chamando-me de irmãozão, começou a me seguir. Se eu fosse, ele iria também. Ele passou próximo à carruagem, onde estava a senhorita, para me seguir. Como o lugar era bastante assustador, ele pedia para que eu esperasse e perguntava se alguma coisa tinha acontecido naquela vila. Também queria saber onde estavam as pessoas. Eu apenas conseguia me lembrar do passado, das vezes em que já estive ali, e de uma criança que havia conhecido. O rapaz ruivo achou estranho quando pisou em algo. Ao me perguntar o que era aquilo, eu, chamando-o de Doninha, pedi que olhasse para cima. Ao fazê-lo, ele notou. Existiam pessoas dependuradas em cruzes. O ambiente não era nada agradável. Aquela imagem deixou o mercenário um pouco desorientado. Tudo aquilo era demais para os seus olhos. Ele ainda estava se recuperando de tudo o que viu quando fui chamado. Ao me virar, percebi que era a senhorita quem me chamava, capitão da guarda da fortaleza de Caçerdique. Ela perguntava o que eu estava fazendo ali, eu, por minha vez, queria saber o que ela fazia num lugar como aquele. Mesmo em volta daquele cenário desfavorável, a moça não parecia ligar para nada do que estava à sua volta. Mesmo estando em uma vila com o cheiro de morte, em um ambiente mortífero, as pessoas faziam fila para comer uma sopa que borbulhava em um caldeirão, servida gentilmente por uma serva. Eu e o jovem Dylan estávamos sentados próximos a uma fogueira, observando o pessoal se alimentar. Dylan não conseguia entender como aqueles caras eram tão relaxados a ponto de comer depois de verem o horror das crucificações. Ele se perguntava que tipo de pessoa ruim ou maluca faria algo daquele tipo com toda uma vila. Um senhor que caminhava naquela direção nos explicou que aquilo era um sacrifício, um ritual onde humanos eram oferecidos para demônios. Ele notou que nós dois ainda não havíamos comido e perguntou se eu gostaria de um gole de vinho. Eu recusei. Disse que bebida alcoólica embaraçava meus sentidos, mas Dylan aceitou na hora. Eu avisei, se ele vomitasse de novo, desta vez ele seria educado. Aquele senhor era John, o comandante da caravana. John disse que nunca tinha visto nossos rostos antes e perguntou se éramos mesmo mercenários. Eu me apresentei, disse que me chamava Aaron e que era um mercenário temporário. John então nos disse para nos alimentarmos e descansarmos, pois a viagem seria longa. Ao verem a senhorita, seu cavaleiro, 2 servas e um guarda, eles mencionaram que a chamavam de Flor do Leste. Dylan contou que a tinha visto mais cedo. John disse que teve a sensação de que aquela não era uma missão comum, mas que não esperava que a Lady de Caçerdique estivesse na carruagem com seu cavaleiro. Isso me fez lembrar que vi a senhorita Vivian e a razão de ela estar ali. Quando perguntei a ela, em nosso encontro anterior, ela apenas disse que estava tomando uma, e sorriu dizendo que ficar no castelo era sufocante. Ela me contou que estava indo para a Fortaleza Bolt, por sugestão do pai, o Lorde. Quando ela conversava comigo, o cavaleiro chegou e disse a ela que era o suficiente. Olhando para mim, ele disse que não seria apropriado saber mais naquela posição, e me chamou de capitão da guarda. Ali diante da fogueira, eu pensava no porquê de o Lorde enviar a Lady para a Fortaleza Bolt. O Sr. John me achava estranhamente calmo. Um demônio podia aparecer e isso não me assustava. Eu apenas disse que tínhamos um cavaleiro ao nosso lado, e os cavaleiros eram treinados para lutar contra demônios. Eles eram a força de elite do Império. Eu contei a ele. Enquanto eu tivesse minha espada, até mesmo a menor chance de sobrevivência ainda era uma chance de sair vivo. Eu olhei na direção em que a Lady havia partido e pensei que era uma pena. John, o líder da caravana, também pensou o mesmo e desejou sorte a todos. Nós 3 continuávamos em volta da fogueira, e eu me lembrava de quando dei de presente um livro, e do quanto o pequeno garoto que o recebeu ficou feliz. Isto foi em uma daquelas visitas que eu fazia àquela vila. O livro me trazia boas recordações. O garoto se chamava Horn, e eu achava que ele já tinha crescido um pouco. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, algo pousou em meus ombros.
Minha primeira reação foi neutralizar. Só depois olhei do que se tratava. Parecia ser um zumbi ou algo do tipo. Aparentemente era um ser medonho, com poucos cabelos e a aparência característica deles. Aquele ser apenas rosnava alto, tentando me intimidar, mas eu sempre me defenderia com minha espada. Lancei aquele indivíduo para longe após golpeá-lo. Depois de fazer isso e olhar a aparência dele, eu tive certeza. Era um zumbi. No entanto, ouvi mais daqueles barulhos, mais rosnados. Mais deles apareceram, e o jovem Dylan estava sendo atacado. Ele também se defendia. Aquele era outro zumbi. Aquela imagem deixou o garoto apavorado. Apesar de ser um mercenário e causar confusões nas pousadas, ele também era um rapaz medroso. Depois de ter sido salvo por mim, ele perguntava para onde eu tinha ido e por que eu tinha deixado para trás. Abraçando minhas pernas, Dylan gritava que estávamos totalmente encrencados. Ele contou que os mercenários, assim como os soldados, estavam em um sono profundo e não acordavam. Parecia até que eles tinham passado por um tipo de magia do sono. No entanto, não fazia sentido ser magia. Eu e a Doninha, como eu chamava o jovem Dylan, estávamos bem. Isso me fez refletir. Fomos os únicos dois que não comemos a droga da sopa. Não era veneno, e sim um sedativo. Eu concluí que alguém estava por trás disso. Enquanto eu estava concluindo meus pensamentos, aquele jovem chamava minha atenção, dizendo que estávamos encrencados e havia vários zumbis ao nosso redor. Com suas aparências assustadoras, a fome e a sede por pessoas eram evidentes. Eu disse a Dylan para ir embora. Disse que iria me aquecer um pouco com aqueles zumbis lentos. Eu sabia que aquele era só o começo. O verdadeiro jogo ainda estava por vir. Comecei a fatiar alguns. Mais deles apareciam, surgindo como pragas de ratos ou qualquer outra praga. Tudo aquilo acordou alguém. Era algo chamado despertar do exército. Algo ou alguém havia despertado todos aqueles zumbis. Mas isso não era problema para um capitão experiente. Todo aquele problema foi rapidamente resolvido. No entanto, começou a chover. Havia sobrado um, e eu notei isso na chuva. Mas quando vi de quem se tratava, mesmo o zumbi estando rosnando, eu o reconheci. Era o jovem daquela pequena vila, a quem eu levava livros, e, como esperado, ele havia crescido um pouco. Quando vi Horn, tentei levantar minha espada contra ele, mesmo estando muito abalado com sua presença. 2 anos atrás, eu me escondi em uma vila longe dos meus perseguidores. Foi lá que conheci Horn, uma criança que me admirava por eu ser um cavaleiro e gostava de me chamar de Senhor Cavaleiro. Ele me mostrou um livro onde os cavaleiros eram fortes e legais. Horn, filho de um fazendeiro, amava aqueles livros e dizia que eu era a pessoa mais legal que ele já tinha visto. Daquele jeito simples, o garoto conquistou um lugar especial no meu coração. Eu virei seu companheiro de leitura e passei a gostar muito de ouvir suas histórias. No entanto, agora eu estava debaixo da chuva, deparando-me com aquele garoto zumbificado. A visão que antes enchia meus olhos de alegria, agora causava uma dor profunda no meu coração. Mesmo depois que me estabeleci na fortaleza de Kasserdik, eu continuava indo à vila visitá-lo. Eu contava a ele como era ter uma biblioteca cheia de livros na cidade. Enquanto eu cartia lenha, o garoto o observava. Eu contava que os bibliotecários ficavam enterrados em livros o dia todo e podiam lê-los quando quisessem. O garoto decidiu. Era isso que ele pretendia ser quando crescesse. Seria um bibliotecário. Eu achava que, para ele, um rato de livros seria fácil, quase uma oportunidade perfeita. Dizem que os demônios se alimentam do medo dos humanos. Sempre que eu erguia a espada para finalizar aquele zumbi, as memórias do garoto na vila voltavam. Lembrei-me de um dia em que vi Horn com o rosto cheio de hematomas. Ele me disse em lágrimas que havia sido educado pelo pai. Isso ocorreu quando o garoto contou que gostaria de se tornar um bibliotecário. O pai disse ao filho que filho de fazendeiro só poderia ser fazendeiro. Eu disse ao pequeno Horn que não era verdade. Ele poderia ser o que quisesse ser. Os demônios se alimentam do desespero humano, e eu não podia me desesperar naquele instante. Deixei minha espada de lado e corri até meu antigo amigo Horn. Ajoelhei-me para ficar na sua altura e o acolhi em meus braços. Enquanto chovia,
Eu abraçava o pequeno corpo zumbificado que apenas rosnava e tentava me morder. Eu dizia a ele que eu não era um cavaleiro. Eu era apenas o capitão da guarda de uma fortaleza. Enquanto isso, meu companheiro, Dylan, corria na chuva gritando por mim e avisando que havia acordado todo mundo que estava dormindo. Ele liderava todos para que acabassem com aqueles zumbis. Todos eles estavam empunhando suas armas. O rapaz ruivo incentivava que todos usassem suas espadas e machados para dominar os zumbis. Eu coloquei o corpo zumbificado do meu antigo amigo no chão e pedi que Horn descansasse. Debaixo da chuva, ajoelhado próximo ao corpo, cobri seus olhos com minhas mãos para que partisse em paz. Eu esperava profundamente que não houvesse mais nada de ruim depois da morte, e que apenas um lugar tranquilo o esperasse. Uma explosão veio da casa onde a jovem Lady estava. Eu peguei minha espada e disse que iria me vingar pelo meu pequeno amigo Horn. Enquanto eu dizia isso, eu caminhava em direção ao tumulto de pessoas e zumbis, pronto para chegar onde estavam a Lady e o seu cavaleiro. Dentro da casa onde a Lady estava, diversas coisas aconteciam. As servas dela estavam fatalmente feridas e caídas no chão, por causa de rumores de que alguém estava desejando a jovem Lady na fortaleza de Casterdick. Eles estavam indo para Bolt. A cena ali era trágica. O cavaleiro havia sido atingido no braço, e as servas e o guarda também não resistiram. O cavaleiro dizia que o rumor era verdadeiro. Ele nunca esperou que alguém iria atrás de uma procissão secreta como aquela. Enquanto ele falava, a Lady parecia estar adormecida em um quarto. O cavaleiro dizia que empunhar uma espada para proteger a senhorita era a felicidade e o romance de um cavaleiro. Mesmo que seu oponente fosse um demônio, isso não tiraria a importância e nem a grandeza do ato. Portanto, ele pediu que aquele ser nojento e demoníaco saísse da sua frente. O demônio disse que o cavaleiro era falante. Disse que mesmo que tentasse ganhar tempo com aquelas besteiras, os ferimentos não iriam recuperar facilmente, pois ele havia sido atingido por uma adaga banhada em certo veneno, e também devia ter comido do ensopado. Graças ao efeito do veneno, a mente dele deveria estar uma bagunça agora. O demônio achava que tinha chances de vencê-lo. Certo da vitória, o cavaleiro dizia que as ações do demônio não eram apenas nojentas, mas talvez fosse por conta da sua aparência horrorosa. O demônio, enfurecido, ordenou que o cavaleiro tivesse zelo com as palavras ao se comunicar com ele, pois ele certamente não estava lidando com um demônio qualquer. Aquele era um demônio antigo e poderoso. Eu sabia que ele estava a cerca de metade do nível total da habilidade de aura do cavaleiro. A aura negra do demônio era visível. Eu também vi que ele havia transformado um de seus braços para ficar mais demoníaco. O demônio avisou que cortaria as áreas do cavaleiro que ainda não tinham se transformado assim que ele caísse nas suas provocações. O demônio olhava furioso para o cavaleiro e estava fortemente incomodado com as palavras ofensivas. O cavaleiro Ben não estava interessado em desistir, pois achava que ainda havia uma chance de ganhar. Ele tentou atravessar o demônio com sua espada para tentar cortar o braço modificado. O demônio, porém, foi mais esperto, segurando o cavaleiro Ben pelo pescoço. A intenção era apertar um pouco mais. Ele disse ao cavaleiro que era arrogância demais achar que ele iria padecer nas mãos de um mero cavaleiro como ele, mesmo que acertasse uma área do corpo que ainda não havia se transformado. Apertando um pouco mais o pescoço do cavaleiro Ben, a ponto de fazer um barulho, ele disse que iria finalizá-lo. Porém, naquele momento, as palavras de alguém me deram a confiança necessária para revidar. Eu tinha uma esperança de vida. Cheguei ali à procura de vingança pelo que havia acontecido com o menino Horn. Eu estava empunhado com minha espada, já projetando o golpe por trás do ser endemoniado. Não mostrei piedade. Finalizei o golpe e disse para o demônio apenas aceitar aquilo como um homem.